Oi, pessoal do terceiro ano, essa daqui é a aula referente ao dia 24/3/2020, uma terça-feira, tá? Vamos lembrar um pouquinho do que a gente vinha fazendo aí nas últimas aulas. Na nossa última aula, a gente estava estudando a equação fundamental da reta. E eu falei para vocês que a equação fundamental da reta, ela tem essa cara aqui, né? Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Onde esse m aqui é o coeficiente angular da reta, ou seja, a tangente do ângulo de inclinação. E esse x0 e esse y0 aqui são as coordenadas de um ponto genérico dessa reta, tá? E y e x ficam do jeito que estão aí, como variáveis, porque a gente está falando de uma equação. E para que a gente tenha uma equação, a gente precisa de igualdade, precisa de incógnita, tudo bem? E aí, para a próxima aula, ficou de tarefa, né? Os exercícios 41 a 44 das páginas 18 a 20. Eu tinha pedido para vocês. Agora, vai funcionar, pessoal, da seguinte maneira, dessa forma remota, né? Eu vou corrigir hoje o exercício 44, porque eu considero o exercício mais complicadinho aí dessa tarefa. Mas aí eu queria pedir para vocês o seguinte, para vocês sempre conferirem as respostas no gabarito, tá? E aí vocês me falarem quais são os exercícios que vocês têm dúvida, e aí para as próximas aulas eu gravo um vídeo explicando esses exercícios, tudo bem? Então hoje eu vou fazer o exercício 44 com vocês. Então o exercício 44 ele dizia o seguinte, né? Um cientista inventou uma escala para termômetro e a chamou de escala H. Relacionando-a com a escala Celsius, obteve o gráfico representado abaixo. Então, a gente tem esse gráfico aqui e a gente pode observar uma reta, né? E essa reta, ela passa pelos pontos 20 e 40, né? 20 de x, 40 de y, e 0 e 30, 0 de x, 30 de y. Pessoal, antes de começar a responder aqui os itens A e B, eu vou pensar um pouquinho nessa reta aqui, tá? Então, vamos tentar aplicar o que a gente viu na última aula. Nós vimos que a equação fundamental, ela tem essa cara, né? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. É o que a gente chama aí o famoso ioiô michôchô. Então, para eu poder escrever a equação dessa reta, a equação fundamental dessa reta, eu preciso saber quanto que vale esse m e eu preciso ter as coordenadas de um ponto genérico, que na verdade eu já tenho mais que um, eu tenho 2 pontos por onde ela passa. Então, eu vou começar definindo aqui quem que é esse coeficiente angular, tá? Então, o coeficiente angular é yb menos ya, xb menos xa. Então, a gente colocando aqui esses 2 pontos que nós temos no coeficiente angular, a gente acaba de descobrir que esse coeficiente angular vale meio, tudo bem? E aí, para jogar no ioiô michôchô, a gente pode usar um dos pontos dessa reta. Então, por exemplo, eu usei o ponto 20 e 40, né? Então, eu coloquei aqui 20 no x0 e 40 no y0. E esse m aqui eu coloquei como meio, tudo bem? Essa daqui já é a equação fundamental dessa reta, é uma das equações fundamentais dessa reta, tá? Se você quiser, você pode passar esse 2 que está dividindo para lá multiplicando, né? E ajeitar isso daqui para que a gente tenha a equação geral, tá? Mas, se não, a gente pode trabalhar mesmo com a equação fundamental. Então, o que diz essa equação geral aqui da reta? Ela diz que x menos 2y mais 60 é igual a 0. Então, o que é esse x aqui no contexto do meu exercício? Esse x é a temperatura em graus Celsius. E esse y aqui é a temperatura nessa nova escala, né? Grau H. Tudo bem? Com a equação da reta, você pode jogar tanto a fundamental quanto a geral. Com a equação da reta, a gente vai responder aí o que o exercício pergunta. Então, na letra A, ele pergunta assim, quando a temperatura do corpo for de 70 graus Celsius, qual será a temperatura obtida na nova escala, tá? Então, o que eu vou fazer? Esse 70 graus Celsius aqui é o valor de x, tá? Então, eu substituo nessa equação geral aqui o valor de x para 70. E aí, eu faço os cálculos e aí eu obtenho que quando a gente tem aí 70 graus Celsius, a gente tem aí a respectiva temperatura em grau H como 65 grau H. Tudo bem? E na letra B, ele pergunta assim, calcule a única temperatura em que há uma coincidência de valores para ambas as escalas. Então, mais uma vez, pegando a equação geral da reta, o que eu vou fazer? Quando a gente tem uma coincidência nas duas escalas, a gente tem x igual a y. Então, ou eu coloco só a letra x ou eu coloco só a letra y, tudo bem?
Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, só a letra x, tá? Então, onde tem y, eu coloco x. Então, vai ficar menos x mais 60 igual a 0, x igual a 60. Então, quando você substitui aqui na equação o x por 60, o y também vai ser 60. Significa que 60 graus Celsius equivalem a 60 graus na escala H. Tudo bem? Então, esse foi o exercício aí que eu considero o exercício mais bonitinho da tarefa que vocês fizeram, tá? Agora a gente vai para o tema da nossa aula mesmo, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre a equação reduzida da reta. E isso daqui a gente já estudou antes, quando a gente estudou função afim, lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Mas como eu já tinha dito para vocês, agora a gente vai chamar de equação da reta, porque pode ser que a reta seja vertical, né? E aí, quando a reta é vertical, isso daí não se configura como uma função, tá? Mas para nós aqui, do ponto de vista da geometria analítica, a gente pode ter uma reta vertical sem problemas. Tudo bem? Então, por isso que a gente dá, inclusive, uma nova nomenclatura para os coeficientes. Então, lá na função, na função afim, a gente chamava y igual a ax mais b, tá? Aqui na equação reduzida da reta, a gente vai chamar y igual a mx mais n. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa daqui é a cara da equação reduzida da reta, tá? Y igual a mx mais n. Tudo bem? Quem que é esse m? Esse m a gente já conhece, né? É o coeficiente angular da reta. Ele é a tangente do ângulo de inclinação. Então, eu tenho aqui uma reta qualquer, tá? E esse ângulo de inclinação aqui, esse ângulo medido no sentido anti-horário, esse ângulo que ela forma com o eixo das abscissas, é o que a gente vai chamar de alfa, tá? E o coeficiente angular é a tangente de alfa. Caso você não tenha esse ângulo, você também pode obter essa tangente, né? Como sendo ΔY sobre ΔX. Tudo bem? Então, esse m já é conhecido nosso. Agora, qual que é a novidade hoje? A novidade é esse n, né? Que é o que nós vamos chamar de coeficiente linear. Tudo bem? E onde que esse n aparece no meu gráfico, né? Vamos pensar um pouquinho. Para que eu tenha y igual a n, eu tenho que fazer x aqui ser igual a 0, para poder cancelar essa primeira parte, tá? Então, quando eu faço x igual a 0, a gente tem aí y igual a n. Então, o que isso significa? Significa que quando a reta intercepta aí no eixo y, né? Qualquer ponto do eixo y tem x igual a 0. Então, quando a reta intercepta no eixo y, o valor que a gente obtém aqui é o valor do coeficiente linear. Tudo bem? Então, só de bater o olho aí na nossa equação da reta, a gente já pode obter esse coeficiente linear aqui, que vai ser o ponto onde ela vai interceptar o eixo y. Para ficar mais claro, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Determine a equação reduzida da reta nos casos. Então, por exemplo, aqui na letra A, né? Tem aqui o desenho da reta, né? Eu sei que ela forma aqui um ângulo de 135 com o eixo x e eu sei que ela corta o eixo y no valor de 7. Tudo bem? Então, só de bater o olho, a gente já pode dizer que o m, ele é a tangente de 135, né? Então, a tangente de 135, como a gente viu no ano passado, é menos 1. E o n é onde a reta intercepta no eixo y, então o n vai ser 7. Logo, a minha equação da reta, a equação reduzida da reta vai ficar assim, y igual a menos 1, x mais 7. Tudo bem? Então, veja, quando que vale a pena a gente escrever a equação reduzida da reta, né? Quando a gente tem aqui este ângulo de inclinação e o ponto onde ela intercepta no eixo y. Tudo bem? Agora vamos pensar no segundo exemplo na letra B. Na letra B eu tenho aqui uma reta, tá? E ela intercepta no eixo y aqui no menos 3. Então, eu já sei que o n é menos 3. Só que eu não tenho o ângulo de inclinação aqui desta reta, né? O ângulo que ela forma com o eixo x. Mas eu sei que o m é ΔY sobre ΔX. Então, eu vou pegar aqui os valores de y, né? Subtrair, e os valores de x subtraindo. Tudo bem? Então, eu acabo de descobrir que esse m vale 1. Então, a equação reduzida da reta é y igual a 1x menos 3. Tudo bem? Uma outra maneira de você obter a equação reduzida também é, por exemplo, nesse caso, você poderia fazer o determinante, né? O determinante com os dois pontos que você tem, que são
5 e 2, e 0 e menos 3. E aí, depois que você resolve o determinante igual a 0, você isola o y, tá? Então, como que é a cara da equação reduzida, né? É quando ela tem aí o y isolado, tudo bem? Pessoal, seguinte, para a nossa próxima aula, que é na quinta-feira, né, dia 26/3, eu vou pedir para vocês fazerem de tarefa os exercícios 45 a 49 da página 21, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão sempre conferir o gabarito lá no final do livro, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar pelo fórum, tá, da plataforma Uno, ou se a plataforma Uno não tiver estável, né, porque tem muitas pessoas acessando, vocês podem comentar aqui no próprio YouTube. Tudo bem? E aí, os exercícios que vocês me pedirem, eu preparo um vídeo explicando para vocês na nossa próxima aula, tá bom? Gente, muito obrigada pela paciência de me ouvir aí mais uma vez. E eu queria mandar um grande abraço para vocês e dizer que eu tô com saudade. Um beijo.